Rita Passos é deputada estadual e cumpre seu segundo mandato. Nascida em Indaiatuba, mora em Itu há quase 3 décadas. É casada com Herculano Passos há 26 anos e tem 2 filhas, Juliana e Renata. Eleita em 2006 e reeleita em 2010, Rita Passos é autora de importantes leis no estado de São Paulo, como a que institui a Política Estadual de Educação Ambiental, referência para o Brasil e outros países, a lei que criou o Dia Estadual de Plantio de Mudas de Árvores Nativas em São Paulo, a lei que impede a prática de trotes aos serviços de emergência, Corpo de Bombeiros 193, Polícia Militar 190 e serviços de ambulância SAMU 192. A lei que institui a Semana Estadual da Adoção, a lei que incluiu entidades de educação sem finalidades lucrativas no programa Nota Fiscal Paulista e o projeto de lei do idoso que dispõe que o Estado ofereça atenção ao idoso com 60 anos ou mais, que se encontra em situação de vulnerabilidade ou risco social. Como deputada, Rita Passos conquistou para mais de 100 de municípios a liberação de verbas para infraestrutura, melhorias na malha viária e rodoviária, verbas para investimento em saúde, educação, segurança, cultura e social, duplicação de rodovias, recursos para entidades assistenciais. Rita Passos comandou a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, SEADES, entre 2009 e 2010. Nesse período, valorizou e ampliou a política de assistência e desenvolvimento social do governo do Estado. Criou o Centro Dia do Idoso, projeto para o atendimento de idosos semidependentes e idosos semidependentes. Firmou parcerias com o SENAC para a oferta de cursos gratuitos de qualificação para o trabalho aos atendimentos pela Ação Jovem. Instituiu o projeto Complementando Renda Cidadã, de cursos de qualificação profissional gratuita aos atendidos pelo programa e percorreu o Estado para divulgar a possibilidade das entidades sociais se beneficiarem da Nota Fiscal Paulista. Pelo excelente trabalho desenvolvido no Estado de São Paulo, Rita Passos, mais uma vez, foi escolhida pelo eleitor para exercer o seu 3º mandato em 2015/2019, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Projeto Decreto Legislativo número 8/2015. Vereador Robertinho Ierck. A medalha condecorativa Conselheiro Francisco de Paula Mairinque. A Luiz Xavier da Rosa. Projeto Decreto Legislativo número 8 de 2015. Concede a medalha condecorativa Conselheiro Francisco de Paula Mairinque a Luiz Xavier da Rosa. A mesa da Câmara Municipal de Mairinque, usando de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprova e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido a Luiz Xavier da Rosa a medalha condecorativa Conselheiro Francisco de Paula Mairinque. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Robertinho Ierck. Justificativa. Nos termos da Lei 2396, propomos a concessão da medalha condecorativa Francisco de Paula Mairinque a Luiz Xavier da Rosa. Trata-se da homenagem que rendemos a este respeitável cidadão. Sua biografia, que anexamos a este, evidenciará a pertinência de nossa proposta. Esperamos que seja aprovada por todos os senhores vereadores. Vereador Robertinho Ierck. Biografia. Luiz Xavier da Rosa nasceu no dia 25
de novembro de 1941, no Horto Florestal, na cidade de Mairinque, filho de Antônio Zacarias Xavier da Rosa e Petronília de Paula Rosa. Com apenas 16 anos, começou a trabalhar na Estrada de Ferro Sorocabana. Em 3 de setembro de 1958, Luiz começou como aprendiz truqueiro. Um tempo depois, foi admitido a truqueiro. Passou para soldador, artífice de freio, encarregado de turno e, por fim, apresentou-se em 30 de novembro de 1986 como supervisor. Fez parte 2 vezes da diretoria da Sociedade Recreativa de Mairinque. Foi um dos fundadores do Conselheiro de Mairinque, do Clube Conselheiro de Mairinque. Casou-se com Luzia Gabriel da Rosa, em 27 de junho de 64, na cidade de Mairinque. Mudou-se para uma das casas da FEPASA em 81, onde reside até hoje. Frutos do casamento de 3 filhos entre Marcos Luiz Xavier da Rosa, Márcia de Lourdes Xavier da Rosa e Maurício Xavier da Rosa e netos, João Vitor, Luiz Guilherme, Beatriz, Ana Laura e Vitória, criados também como seu neto, Renato Alves Rodrigues. É conhecido carinhosamente por todos como Seu Verde. Hoje, aos 73 anos, o Sr. Luiz tem uma conduta irretocável, razão pela qual granjeia a amizade e a admiração de muitos. Decreto Legislativo número 9 de 2015. Vereador Robertinho Erck concede título de cidadão mairinquense a Brás Batista da Silva. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Robertinho Erck. Artigo 1º. Fica concedido a Brás Batista da Silva o título de cidadão mairinquense, sendo a biografia do homenageado parte integrante do presente decreto legislativo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Vereador Robertinho Erck. Biografia. Brás Batista da Silva, nascido em 29 de maio de 1922, na cidade de Silveiras, São Paulo, filho de João Carolindo da Silva e de Maria Aparecida da Silva, filho único, chegou em Mairinque com seus pais em janeiro de 1938. Entre fevereiro de 1941 e fevereiro de 1942, participou do tiro de guerra na cidade de São Roque. Em 23 de maio de 1943, foi admitido na Estrada de Ferro Sorocabana, na função de ajudante geral, onde cumpriu suas atribuições até abril de 44, quando foi convocado pelo Exército Brasileiro para participar da Segunda Guerra Mundial, se apresentando no mesmo mês no quartel do Exército de São Paulo, Parque Dom Pedro. 2 dias após, seguiu para o quartel na cidade de Lorena, São Paulo, onde permaneceu em treinamento por aproximadamente 7 meses. Em novembro de 1944, foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro, onde em 22 de novembro de 44 embarcou no navio SS Mariposa, com destino à Itália, chegando na cidade de Nápoles em 7 de dezembro do mesmo ano. Após 2 meses naquele país, foi enviado à frente de batalha, onde, como soldado, participou ativamente dos combates nas cidades italianas de Camaiore e Pistoia, Porreta, Zocca, Parma, Castelnuovo, Calecchio, Montese, Fornovo e, no final, a sangrenta tomada de Monte Castelo. Com o final da guerra, embarcou na cidade de Nápoles, de volta para o Brasil. No mesmo navio,
em 11 de agosto de 1945, chegando à cidade do Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1945, sendo recebido pelo povo brasileiro com honraria e grande festa, em 18 de setembro de 1945, deu baixa no Exército Brasileiro, sendo condecorado com medalhas de honra ao mérito e atos de bravura. Em novembro de 45, de volta a Mairinque, retomou suas atribuições na Estrada de Ferro Sorocabana, oficina Mairinque, na função de ajudante de maquinista, permanecendo nela por 10 anos, sendo depois transferido para o departamento de freios de locomotivas na mesma oficina, até sua aposentadoria por tempo de serviço em setembro de 1968. Em janeiro de 1948, casou-se nesta cidade com Ana Martins da Silva. Dessa união, teve filhos Joel Batista da Silva, Jonas Batista da Silva, Misael Batista da Silva, Israel Batista da Silva e Gemina Ribeiro da Silva, todos casados e residentes nesta cidade, exceto Misael, que é cirurgião dentista, estabelecido e residente na cidade de Segóvia, na Espanha. Até a presente data, junto de filhos, netos e bisnetos, aos 93 anos de idade, viúvo, dono de uma perfeita saúde, pastor evangélico, atuante na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Mairinque, da qual, como membro junto de seus pais e outros, foram fundadores há 75 anos atrás. Continua residindo na cidade de Mairinque, cito a rua Antônio Zeck, número 405, Centro. Decreto Legislativo número 10 de 2015, vereador Rodrigo da Imobiliária. Concede título de cidadão mairinquense ao ferroviário Narciso Lourençon. Projeto de Decreto Legislativo 10. A mesa da Câmara Municipal de Mairinque, no cumprimento da atribuição que lhe é conferida, faz saber que a Câmara aprova e ele promulga o seguinte projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Rodrigo da Imobiliária. Artigo 1º. Fica concedido ao ferroviário Narciso Lourençon o título de cidadão mairinquense. Artigo 2º. A biografia do homenageado é parte integrante do presente decreto legislativo. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Biografia. Natural de Botucatu, o ex-ferroviário Narciso Lourençon nasceu em 17 de dezembro de 1935, filho do também ex-ferroviário Vitório Ângelo Lourençon e de Genoveva Corazari. Aos 13 anos de idade, iniciou o curso de formação de oficina CFO na cidade de Botucatu e aos 16 anos foi atleta pedestre da Associação Atlética Botucatuense, pela qual disputou os Jogos Regionais na cidade de Presidente Prudente. Em 18 de agosto de 54, foi admitido pela Estrada de Ferro Sorocabana, em Assis, como artífice eletricista no depósito de locomotivas, trabalhando também no atendimento de acidentes ferroviários e no trem de socorro. Posteriormente, ministraria aulas de elétrica em locomotivas e ar-condicionado de trens de passageiros. Ainda em 1954, foi presidente e ator do TAVO, Teatro Amador de Vila Operária, na cidade de Assis. Estagiou nas oficinas de Sorocaba e na indústria Mafersa, no aperfeiçoamento de ar-condicionado. Narciso Lourençon casou-se com Lourdes Merlin Lourençon no ano de 1955 e teve 7 filhos: Edevaldo Ângelo Lourençon, Sônia Regina Lourençon,
Soraya Regina Lourençon,